Nós aqui do PMI-DF estamos dando continuidade ao nosso programa nosso circuito de webinars, né? E isso é uma coisa muito importante para nós, como serviço à comunidade. É uma maneira da gente se aproximar e estar cada vez mais envolvido com tudo que está acontecendo, né? Então, é sempre muito bom poder recebê-los aqui. Quero reforçar com vocês para estar acompanhando o nosso site, tem coisas novas lá. Temos muitos eventos ainda programados, né? Temos também agora uma nova página com parcerias, então temos coisas lá para vocês estarem acompanhando. É muito importante que vocês nos acompanhem, né? A gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês. Mais na frente vamos falar um pouquinho sobre o nosso próximo evento junto com o PMI Latam, que é o Changemakers Social Heroes, né? Estamos tendo uma participação bem ativa e junto com ele vai ter um dia para projetos para pessoas de 9 a 19 anos. Né? Então, é muito importante a gente entender que projeto está inserido na nossa comunidade, na nossa vida, desde muito cedo, né? E eu queria agradecer você, Rodrigo, pela parceria de estar aqui com a gente hoje. Como o Gino falou, riscos, a gente sempre sabe que tem, né? E, às vezes, a gente meio que faz de conta, né? Fingimos um mundo de Poliana para não enxergar alguns sinais, né? E é muito importante a gente aprender a olhar esses sinais e administrá-los, para que isso não vire um grande problema na nossa vida, né? Então, a gestão de risco, ela traz um olhar mais cuidadoso sobre esses eventos que acontecem, né? Esses indicadores tão importantes no nosso projeto, para que a gente atue de maneira que a gente não tenha percalços. Então, assim, mais uma vez, obrigada, e é um prazer muito grande receber todos vocês aqui. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Gina, obrigada, Cris, por participarem aqui conosco. Queria só reforçar aqui com vocês, hoje é o nosso último webinar desse semestre. É um projeto, né, como a Cris falou, que traz muitas informações e muita proximidade do PMI com a comunidade, e especialmente como diretora de projetos sociais, quero agradecer a vocês. A gente tem uma ação, né, de doações durante esses webinars, e que a gente faz essa doação para o coletivo Arrecada e faz a doação para o coletivo da cidade, que é uma organização na estrutural, sem fins lucrativos, e o objetivo é ter atividades para crianças e adolescentes no contraturno. E durante a pandemia, eles também têm feito e fazem geralmente também ações com os familiares, apoiam os familiares, tudo que eles precisarem, seja pagando, de repente, uma conta por necessidade, doações de cestas. Então, quero agradecer a vocês por essa colaboração. Muito obrigada, Rodrigo, também, e a palavra está com você. Muito boa noite a todos, Gino, Cristina, Matheus, Kellen, obrigado pelo convite. Espero que todos estejam bem, com saúde, e de imediato, já que a gente veio aqui para escutar sobre riscos, eu separei essa apresentação em 2 momentos, por uma abordagem mais prática, tá? Então, eu vou buscar utilizar muito pouco de PowerPoint, de apresentação. Eu só quero que a gente faça um alinhamento de vocabulário e depois a gente vá para uma parte prática para abordar quais são os principais riscos que a gente aqui, na agência, eu vou explicar um pouquinho sobre isso também. Deixa eu tirar isso aqui. E, a partir daí, eu vou levar vocês, navegar com vocês dentro do nosso sistema de gerenciamento de risco,
para mostrar como, de fato, a gente passa por todo esse processo de gerenciamento, para não ficar aquela coisa teórica. Muitos dos webinars, muitas das aulas que a gente acaba tendo são muito teóricas, mas na prática mesmo a gente vê muito pouco para poder fazer algum benchmark ou para poder se enxergar em todo esse processo de gerenciamento de riscos, tá? Então, seguindo, um pouquinho rapidamente sobre mim, Rodrigo Rodrigues. Hoje eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Eu sou gerente do PMO, gerente de planejamento da agência. Já passei como coordenador de inovação, coordenador de economia digital. Sempre fui um cara de ponta, de estar gerenciando projetos na ponta. E desde o ano passado eu assumi esse desafio de trabalhar a área de planejamento, de estratégia, escritório de projetos, escritório de processos dentro da agência. Então, é um pouco dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês também, tá? Numa ambidestria, vamos chamar assim, de carreira, eu trabalho na Neurotechnology também, como engenheiro de dados. Eu sou consultor dessa parte de engenharia de dados em telecom. Então, toda essa parte inicial de coleta de dados, tratamento no mundo de telecom. Então, toda a ligação que vocês fazem, SMS, como é que você decodifica isso e manda para os sistemas para frente. Toda a parte de tratamento, coleta, enriquecimento, decodificação, encodificação, hexadecimal, octal, como é que eu pego tudo isso e transformo em dados inteligíveis para que possam passar para essa segunda camada de dados. Então, uma segunda nuance que eu tenho na minha vida. Minha formação é de ciência da computação, então eu tenho esses dois lados muito fortes na minha carreira, que é a parte de TI e a parte de gestão de projetos. Um pouco das certificações que eu possuo, que eu dou muito valor à parte de certificações, elas explicam um pouco também da minha história. PMOCP, a parte de transformação digital, uma recente também da CXO, Digital Business Transformation Management. PMP foi uma das primeiras que eu tirei lá em 2013 e recentemente mais a parte de ágil, ACP, também estudando muito do disciplina de Agile para ver como que a gente pode incorporar e como que a gente acabou trazendo para a nossa metodologia de projetos na agência. E também a parte de Scrum de PSPO1 e PSM da parte de Scrum Master, e uma última ali da parte de Telecom, de garantia da receita, de proteção da receita, antifraude, toda essa parte, então, um pouco que explica da minha história, tá? Parte dessa história é importante comentar. Hoje, no ano de 2021, a agência está aqui em terceiro ponto. Para vocês que conhecem a parte de escritório de projetos e fazem parte da comunidade do PMO Global Alliance, eles têm uma premiação anual dos melhores PMOs do mundo, e a gente contou nossa história, parte da nossa história de risco está lá dentro também, e a gente está aqui representando o Brasil junto com a Embraer e a Top 10, que concorrendo, sendo indicados para a premiação desse PMO no mundo. Então é importante colocar que o que eu estou mostrando para vocês aqui também já existe um reconhecimento externo. Rapidamente sobre a agência, para não ficar uma coisa etérea, quando eu for falar dos riscos, tá? A agência é um órgão, um órgão privado com fins públicos. Hoje nós somos ligados ao Ministério da Economia, e a nossa missão particular é promover o aumento da maturidade digital do setor produtivo brasileiro, de forma a promover o desenvolvimento da indústria do Brasil, aumentar a competitividade, promover mais inovação, trazer mais transformação digital, aumentar a produtividade do setor produtivo brasileiro. Então, toda a nossa carteira de projetos ela está vinculada a esse desafio. Qual é o desafio que a agência está inserida hoje? É trabalhar a economia digital, é acelerar o desenvolvimento da economia digital no Brasil. É uma economia de mais de 100 trilhões no mundo, nos próximos 10 anos que a gente vai ver se desenvolvendo. Só em termos de números, para saber o que a agência está focando hoje, ela já representará até 2025 25% do PIB mundial, 22% do PIB brasileiro em 2016 já veio desses modelos de negócios digitais, segundo a Oxford Economics, e é uma economia que se desenvolve 2,5 vezes mais rápida do que a economia tradicional. Então, de olho nisso, a agência, quando tem lá na sua essência promover o desenvolvimento da indústria, a gente tem que estar conectado com os desafios atuais. Então, a gente vira nosso planejamento estratégico, nossa visão estratégica, ela trabalha muito para acelerar essa adoção, essa transformação do setor produtivo, das empresas, que a gente, então, apoia uma série de projetos. Os projetos que a agência trabalha hoje são na área, basicamente, de confiança na era digital, trabalhar para bons empregos para todos dentro dessa economia digital,
levar inovação orientada para dados pelas empresas, também promover o uso eficaz de tecnologias e dados digitais, bem como a parte de acesso a infraestruturas. A gente se orienta muito, tem vários indicadores que a gente se orienta, mas esse do Going Digital da OCDE, em que ele compara o Brasil com os países da OCDE, a gente gosta muito de se orientar, porque ele explica bem a história dos projetos e qual é o desafio maior que a agência está inserida, do porquê que a gente vem fazendo os projetos na área de adoção e difusão de tecnologias, na área de transformação digital, na área de cibersegurança, na área de cidades inteligentes. Então, ali a gente tem projetos na área de indústria 4.0, Data Labs na parte de dados, Policy Lab 5G, para a gente promover também uma cultura e aceleração da adoção do 5G pelo viés industrial, e a gente tem outros vários projetos, então, basicamente nesses que são os principais temas, e hoje o gerenciamento que eu vou mostrar um pouco na prática ocorre em cima desses projetos, tá? Então, novamente, esse foi só um preâmbulo para a gente não ficar perdido ali quando eu falar dos riscos vinculados à agência, mas eu separei, então, essa apresentação em 3 momentos. Esse primeiro de vocabulário, que eu vou falar agora, um segundo de workflow, e o terceiro, que é, de fato, mostrar para vocês na prática como é que a gente tem feito esse gerenciamento de projetos dentro de uma ferramenta, que é o que eu acredito que vai ser a parte mais interessante dessa apresentação, porque vocês vão poder conectar a realidade de vocês, até mesmo comparar a maturidade de vocês com o que a gente tem feito aqui, tá? Primeiro, então, vamos lá, vocabulário. Primeiro, que eu gosto sempre de colocar, qual que é a referência bibliográfica que nós utilizamos aqui na agência para falar de gerenciamento de riscos. E eu comento isso sempre, gerenciamento de risco em gestão de projetos, ele não pode estar dissociado da gestão de riscos corporativos das empresas, das instituições que vocês trabalham. Porque não dá para a gente ter uma visão estanque que o nosso projeto está dissociado de um objetivo maior daquela instituição. Então, se a gente pega o BSC, o Balanço de Scorecard básico, a gente vai abrindo a nossa estratégia até chegar nas ações e atividades dos nossos projetos. O que os nossos projetos têm que alcançar conectados a uma visão estratégica. Da mesma forma, isso se reflete para riscos. A gente não pode ter uma visão estanque do gerenciamento de riscos como se ele fosse isolado de um ambiente maior, que são os riscos corporativos. Então, antes de falar de riscos de gerenciamento de projetos, a gente tem que ter em mente a parte de riscos corporativos para que, eu sempre falo do não largar o soldado, mandar o soldado para a guerra com uma faquinha na mão. Então, está ali a alta administração contando como é que está o gerenciamento de riscos dos seus projetos, quando a própria instituição ela não traz esse arcabouço para a gente. Então, uma primeira referência bibliográfica pelo viés de risco corporativo é a ISO 31000, tá? Que é a ISO focada em riscos, mas ela traz basicamente diretrizes e aspectos genéricos de gerenciamento de riscos corporativos. Tá? A partir da ISO, a gente olha para o COSO ERM, para o COSO Enterprise Risk Management, e aqui que a gente começa a trazer elementos, elementos de governança e processo mesmo de identificação até o monitoramento dos riscos, ainda pelo viés corporativo. Como é que a sua instituição faz análise e gerenciamento dos riscos, dos seus processos de negócio, dos seus subprocessos, da sua cadeia de valor, em que projetos tornam-se elementos dentro dessa gestão de riscos corporativos. Então, aqui com essas duas bibliografias é como a gente direciona nossas políticas, nossos manuais, em que não só o gerente de projetos, não só os projetos estão vinculados, mas a instituição por completo. E daí a gente começa a desdobrar pelo mesmo viés de uma coisa mais genérica, que é o PMBOK, ele traz uma visão mais genérica de como que se faz gerenciamento de riscos em projetos, e depois a gente tem uma referência mais especializada, que é o próprio caderno de gerenciamento de riscos do PMI. A gente busca sempre as mesmas instituições para tentar a gente não cada um trabalhar um processo de um jeito, a gente ficar um pouco perdido com tanta referência. Então, essas são as 4 referências que a gente usa, e vocês vão ver sempre que eu vou trazer muito essa dicotomia entre os riscos corporativos e a gestão de projetos, e também na prática eu vou mostrar como que isso se conecta.
o Gino já comentou anteriormente, mas risco não, a gente não pode ter um olhar somente que é uma coisa negativa, que é o que a mente humana está muito acostumada a isso. Qual é o risco das coisas não acontecerem? Mas, da mesma forma, a gente também tem o viés de oportunidade. A gente separa isso claramente também, que tem o risco, a gente trata o risco mesmo como um viés negativo, mas a gente trata as oportunidades, que são os riscos positivos a serem explorados, a serem alavancados dentro do gerenciamento de projetos. É um conceito bastante importante para que a gente também não só fique focando em resolver os problemas, mas também potencializar os resultados dos nossos projetos, acelerar, aumentar a eficiência, escalar aqueles resultados que a gente tem no projeto, tá? E vamos à questão básica, como que a gente conceitua risco, tá? Voltando às referências bibliográficas, eu gosto da referência, definição de risco da ISO, tá? Que é, frase simples, efeito da incerteza nos objetivos. Parece que não quer dizer nada, né? Então, como eu gosto de racionalizar as coisas, vamos passar um gráficozinho aqui. Deixa eu só me tirar aqui. Então, primeira coisa, a gente está falando do ambiente de projetos, mas, de novo, o projeto, ele nasce de uma visão estratégica, tá? Então, quando a gente fala que eu preciso ter um objetivo associado sempre quando eu vou fazer gerenciamento de riscos, quando eu não sei para onde que eu estou indo, qualquer lugar que eu chegar tá bom para mim, né? Então, não existe um risco associado quando eu não tenho objetivos a serem alcançados. Essa é uma definição muito importante para a gente ter. A gente só vai falar de gerenciamento de riscos quando tiver objetivos claros a serem alcançados, tá? E daí é onde o projeto traça a sua estratégia para alcançar aqueles objetivos específicos. Vou até fazer uma comparação durante essa explicação, que é uma viagem. Se eu não sei para onde que eu estou indo, eu entro num ônibus para qualquer lugar que eu chegar está bom para mim, então não tem risco, né? Agora, quando eu preciso fazer uma viagem em que eu tenho que chegar para o casamento de um amigo nosso, e ele é há 2 dias, que vai ser lá na praia de Maragogi, e eu sou o padrinho, e eu estou em Brasília hoje, há 2 dias dessa viagem, você já começa a ver alguns riscos ao longo desse objetivo, para o alcance desse objetivo, tá? Então, terceiro elemento, ao longo do alcance desse objetivo, podem ocorrer eventos ou fatores que existem suas fontes para, de novo, ou negativamente impactar negativamente aquele objetivo, ou acelerar, explorar positivamente o alcance daquele objetivo. Então, se eu decidir na minha estratégia do projeto, que para eu chegar naquele casamento e ser o padrinho em tempo, daqui 2 dias, daqui 48 horas, eu tenho alguns eventos que podem acontecer. Um pneu pode furar, se eu decidir, a estratégia é, vamos de carro. Então, o pneu pode furar, o óleo, o carro pode quebrar, é um carro velho. A gente começa a mapear quais são os eventos que podem impactar, quais são os fatores que podem impactar o alcance daquele objetivo. E, na ocorrência desses eventos, desses fatores, existem efeitos sobre esse objetivo. Então, esse é um conceito de extrema importância também, é o efeito da incerteza sobre os objetivos. O efeito de um pneu furar é eu me atrasar. Se eu tiver a cargo de levar a aliança, é não entregar a aliança, que é o que a gente chama de consequência. Então, o efeito em cima do objetivo, ele é um tratamento de consequência no alcance dos meus objetivos. Você veja que eu estou quebrando toda essa conceituação sobre risco e categorizando, de novo, pelo meu modelo mental de ser racional. Existe uma consequência do alcance dos meus objetivos, positiva também ou negativa. E a incerteza é o quê? É a probabilidade desses eventos terem esses efeitos, da probabilidade desses eventos acontecerem e esses efeitos terem, de fato, um alcance mínimo, máximo, médio, no alcance daqueles objetivos. Eu posso me atrasar, mas talvez eu não me atrase muito. Então, ok, eu não vou chegar a ter uma consequência muito grave no alcance daquele objetivo. E aí a gente fecha, então, o que de fato é o conceito de risco, o efeito da incerteza sobre os objetivos, para chegar na camada mais comum que a gente vê em planilhas, vê em sistemas, que é a quantificação de probabilidade e impacto. Então, de tudo aquilo que a gente normal, qual a probabilidade
Disso acontecer, muito baixo, baixo, médio, alto, mas calma aí, não é simplesmente por um achismo a gente colocar que a probabilidade é baixa de um pneu furar durante uma viagem desse tipo. E qual é o impacto, se ele é grave, qual tipo de impacto que a gente vai ter? Então, quando a gente fala de incerteza, isso é uma coisa muito clara que a gente tem que ter. Incerteza tem que ser quantificável. Não pode ser uma coisa abstrata que a gente tem, que se a gente acha que pode acontecer ou não. Ela tem que ser quantificável, senão essa incerteza passa a ser abstrata e a gente não consegue gerenciá-la de forma efetiva. E, por fim, a gente trabalha os controles, que são nossas estratégias de resposta a riscos. Tá? Então, eu posso ter controle para reduzir, mitigar a ocorrência de eventos, para trabalhar essas fontes específicas, para transferir a responsabilidade sobre o acontecimento de um evento, reduzir o efeito sobre o meu objetivo, ou mesmo reduzir uma consequência, reduzir uma probabilidade, reduzir um impacto, ou, pelo viés positivo, a gente potencializar um impacto positivo dentro dessa jornada, tá? E aumentar também a probabilidade da ocorrência de um risco, tá? Então, aqui é um primeiro alinhamento de vocabulário. Segundo alinhamento de vocabulário, governança, que eu volto à questão de riscos corporativos. É muito importante para quem conhece a parte de governança corporativa, as linhas de defesa. Os gerentes de projetos estão na primeira linha de defesa com os controles mais de ponta que a gente chama. Então, são controles que o próprio gerente tem autonomia, está sobre a responsabilidade daquele gerente fazer. A segunda camada de defesa, que normalmente existem comitês, existem áreas de controle interno, são, antes da auditoria, que é uma coisa mais formal, a gente tem essas segundas linhas de defesa, onde essas definições mais macro, qual que é o apetite a risco da empresa? Essa definição não é o gerente de projeto que toma. Eu tenho um grande apetite a risco, eu tenho um baixo apetite a risco. Não, essa tolerância a riscos é definida por essa segunda camada, qualquer configuração que ela tenha dentro das empresas. E quem está ali no primeiro nível é quem está fazendo o gerenciamento no dia a dia. A segunda linha, então, faz essas definições e, por fim, a terceira linha, que é a auditoria, está ali, então, para olhar a conformidade dessa gestão de riscos. Isso aqui é muito, essas três visões são muito importantes também para que a gente trabalhe a governança do gerenciamento de riscos, de novo, não de maneira estanque, como se o projeto fosse autossuficiente, mas dentro também de um viés corporativo. Quarto ponto, hierarquia de normativos. Vinculando ali aquela parte também de referências, a gente tem que ter uma política, recomendo muito que a gente tenha uma política de gestão de riscos corporativos, seguido de um manual. A política vai ter basicamente diretrizes, vai ter diretrizes mais genéricas sobre, por exemplo, tolerância a riscos, algumas definições mais abrangentes que pegam ali, cobrem toda a organização. Daí decorre um manual de gerenciamento de riscos corporativos ainda, então todo o processo de gerenciamento de riscos corporativos, quais departamentos vão fazer, que processos vão seguir, que artefatos vão gerar, que evidências vão gerar, quais são os tipos de respostas que podem ser adotados. Isso está dentro desse manual de gerenciamento de riscos, e aí a gente começa a chegar nos processos ali vinculados a projetos. No PMO, no processo de negócio, de gestão de portfólios, programas e projetos, é onde começam a vir as definições mais específicas sobre a gestão de riscos em projetos, mas ainda um processo de negócio. Aqui é o PMO que é responsável por essas definições, por essa gestão de portfólio, e não pela gestão direta do programa ou do projeto. É aí onde a gente entra, pelo menos o que a gente vem fazendo aqui, dentro da metodologia de gerenciamento de portfólios e projetos, é onde a gente tem, então, capítulos específicos de riscos em projetos e em programas, separando ou especificando melhor como que a gente vai fazer essa gestão no dia a dia do projeto. Uma racional pensa em gestão de risco de segurança da informação. Isso não vai estar no manual de riscos corporativos, porque é muito específico. Manual de riscos de cibernéticos também vai estar em manuais específicos. Então, essa especificidade que uma segunda camada, uma área de controle interno não vai ter essa competência, é onde a gente traz, então, para dentro da metodologia de projetos. Então, é importante vocês entenderem, dentro das instituições de vocês, como que vocês separam as especificidades das generalidades, para que, no
método de gerenciamento de riscos que vocês adotem, ele seja efetivo, tá? Vinculado à realidade de vocês. Nem mais, nem menos para o dia a dia de gestão de projetos. Esse slide poderia ser uma semana de aula, não vou me deter nele, mas já entrando um pouco no segundo elemento da apresentação, processo de gerenciamento de riscos. É importante, isso normalmente a gente está, isso aqui inclusive é um capítulo 11, salvo engano, do PMBOK. A gente traz todo esse passo a passo para dentro da metodologia de projetos, é o que a gente tem lá como capítulo de gerenciamento de riscos. Então, as fases de planejamento, identificação de riscos, análise qualitativa, análise quantitativa dos riscos, o planejamento das respostas aos riscos, a implementação dessas respostas e o monitoramento, isso a gente traz para, de novo, agora já entrando no nosso dia a dia de gerenciamento de projetos. Quais as entradas que as instituições... Isso aqui é uma boa prática, né? Então, não necessariamente vocês vão fazer tudo isso, mas adotar aquilo que faz sentido para cada instituição. Então, técnicas e ferramentas, as saídas, onde que a gente vai gerar essas evidências, onde que a área de auditoria vai olhar a conformidade do gerenciamento de riscos de projetos que vocês têm feito na ponta. Então, essa racionalização do processo, pergunto, é o gerente de projetos que está fazendo na ponta, uma definição que veio anterior, até de certa forma, a gente está falando aqui de uma definição do PMO, mas veja, não adianta mandar o soldado para a guerra com uma faquinha. Você está fazendo o gerenciamento de risco do seu projeto? Não é bem assim. Se você não tiver o risco corporativo, a governança, os normativos, as áreas anterior a você chegar nesse processo, existe muita dificuldade, é quase que um processo injusto cobrado do gerente de projeto no gerenciamento de riscos. Então, aqui, essas definições desse processo, das entradas, das ferramentas, das técnicas e das saídas, que depois você vai ter um processo de análise de conformidade, é uma definição que está ali entre a área de controle interno de riscos corporativos e, em especial, do PMO, que vai definir a especificidade do projeto de vocês. Tá? Então, de novo, não estou aqui para falar do processo específico, mas é importante saber, é necessário uma fase de planejamento, identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, resposta, implementação das respostas e o monitoramento efetivo. Eu até colocaria mais uma caixinha aqui, que é a auditoria desses riscos, talvez ela esteja aqui dentro de monitoramento, mas é importante também essa análise de conformidade. E aqui, é onde eu entro agora na parte mais prática, que é o que eu quero explorar com vocês, eu acho que na próxima meia hora, 40 minutos, tá? Os passos que a gente adota, que é onde vocês, então, vão conseguir agora se enxergar nesse processo, os passos que a gente adota para falar, daqui a pouquinho a gente vai falar dos principais riscos, tá? Eu estou deixando para mostrar isso dentro do sistema mesmo, para que seja mais rico para vocês, para não ficar só em PowerPoint. Mas, então, aqui são os passos que a gente adota na definição e no gerenciamento dos projetos, de riscos nos projetos. Então, primeiro, quem que são as unidades que vão fazer o gerenciamento de riscos na instituição? Não é uma definição ainda de gerenciamento de risco em projeto. A primeira coisa, olhando para risco corporativo, quem que são as unidades que vão fazer? Unidades, departamentos, times, equipes, projetos, quem de fato está ali responsável e accountable por essa gestão de riscos, né? Segundo passo, a gente precisa definir uma estruturação de mapa de riscos, ainda em riscos corporativos. Qual que é, parece simples isso, mas qual que é a estruturação de mapa de riscos, probabilidade versus impacto que a instituição por completo vai utilizar? Ele vai, a definição é 3x3, é 5x5. Por que isso aqui é importante? Porque depois, pense que os projetos vão estar na base de uma pirâmide, e há uma consolidação, quando você tem mecanismos para isso, claro, há uma consolidação desses riscos dentro de um mapa único, seja da instituição, seja do departamento, seja de um comitê, seja do programa, seja de um projeto, seja, enfim, qual a dimensão, numa análise corporativa, dos mapas, do mapa, de fato, uma visão, uma gestão à vista, né, do mapa, que você consegue ter de maneira prática, se a gente está dentro da nossa tolerância ao risco, que foi definido no risco corporativo e não no gerenciamento de projetos, e o gerenciamento de projetos está só respondendo. Então, esse mapa, essa definição de mapa também é de extrema importância.
A partir da definição estrutural do mapa, a gente começa a falar, ainda em risco corporativo, a gente está chegando já em projeto, mas não chegou ainda. Definição de impacto. O que é impacto para a empresa? São impactos na estratégia? São impactos de reputação, de imagem? São impactos financeiros? São impactos operacionais? Para exemplificar, impacto financeiro de nível 1. Veja a conexão com o mapa. O mapa 5x5, então, o meu nível 1, que vai estar ali no verdinho, é um impacto até R$5.000. Nível 2 vai ser um impacto de 5.000 até, sei, 44.000. Nível 3, até 100, 44.100. Nível operacional. O primeiro nível, na ocorrência de um risco, ele não tem um impacto significativo na operação, a operação consegue continuar. Nível 2, eu tenho um impacto, uma ineficiência na operação, mas ainda consigo continuar. Nível 3, já há uma parada, não sei, de máquinas. Então, assim, é preciso quantificar, não é a incerteza pela incerteza. Reputação, é só um problema de imagem interna. Nível 2, é um problema que só chega nos meus stakeholders. Nível 3, chega na imprensa. Nível 4, gera, sei lá, até a demissão do CEO. Então, de novo, é preciso quantificar essas categorias para que a gente consiga, então, olhar o mapa e saber o que está ali dentro. E passo 4, criar o banco de dados de risco. Quando a gente fala de riscos mais comuns, esse banco de dados não pode ser... Desculpa, mas o projeto ele não pode trabalhar os riscos de maneira estanque. São importantes esses bancos de dados para que a organização possa também aumentar a sua produtividade no gerenciamento de riscos. Tá? Então, esse banco de dados que eu vou mostrar para vocês também na prática é de extrema importância para que esses riscos possam ser compartilhados e não só o gerente de projeto está até em duplicidade, esforço duplicado, fazendo a gestão de risco que a instituição já poderia ter mitigado há muito tempo, por outros fatores. 5, banco de dados de fatores que levam à ocorrência daquele risco. Mesma coisa. Então, se eu já sei os riscos, eu tenho também meus fatores comuns que levam à ocorrência daquele risco. Então, eu poderia ter estratégias de resposta a risco, de transferir, de terceirizar, de contratar um seguro em função desses fatores que já são conhecidos, de maneira institucional. Banco de dados de controles. Os controles são as atividades que eu crio para reduzir, para mitigar a ocorrência daqueles riscos. Então, também um banco de dados de controles. Se eu já sei isso, já sei o que acarreta o risco, também já consigo criar um banco de dados de controles para que eu possa também já trabalhar, aumentar a produtividade sobre como atuar sobre aqueles riscos. 7º, aí a gente começa a entrar no gerenciamento de risco de fato em projetos. Quem vai fazer a quantificação e o passo 8, a qualificação desses riscos, item 7, a quantificação dos controles. É muito importante ainda, quando você sabe quais são os seus controles, você definir e quantificá-los. Quando você fala de um controle, você tem que definir o tipo dele. Se ele é um controle manual, ele não é um controle tão bom. Se ele é um controle automatizado, já é um controle que tem uma quantificação, uma efetividade maior. Determinados controles, a gente sabe que ele tem uma eficácia baixa. Outros controles, a gente sabe que tem uma eficácia alta. Frequência. Se eu aplico aquele controle por evento, ele tem um alto controle. Se eu aplico aquele controle todo mês, ok. Se eu aplico aquele controle uma vez por semestre, já não é tão ok. E se eu aplico aquele controle de maneira esporádica, então ele não é um bom controle, mas é o controle que é possível, e é isso que a gente usa para quantificar. Então, a partir desses controles quantificados, é onde a gente entra na análise qualitativa e na análise quantitativa, que já aqui entra no dia a dia mesmo do gerente de projeto. Qualificar e quantificar esses riscos, vincular os riscos aos seus projetos, a fim de implementar as respostas que estão muito ligadas aos controles que a gente falou. E, por fim, então, a gente entra no monitoramento, a gente revisa o projeto, os riscos a cada sprint, se for um modelo ágil, mensalmente, trimestralmente, anualmente, aí vai depender do projeto de cada um, que
em que momentos vão acontecer essas revisões pelo gerente de projetos. Essas definições, usualmente, também estão ali em risco corporativo, mês a mês, até em caráter de projeto, dependendo da especificidade, a gente desce, mas esse monitoramento ele precisa ser pré-definido, para que, no final, a área de auditoria tenha, então, insumo comparável, padronizado, para poder auditar, para poder dizer que o gerente de projetos está fazendo um bom gerenciamento ou não. Existe um problema de conformidade, porque existe um padrão. Assim, se eu não tenho um padrão, eu vou olhar conformidade com o quê? Então, a área de auditoria passa a não ter insumos para poder fazer o seu trabalho de auditoria. Tá? Então, são esses os 12 passos. Eu não quero mais me estender em slides e levar vocês dentro da ferramenta, que eu acredito que é onde a gente vai ter essa visão mais clara, e aí sim falar dos riscos comuns de projetos que a gente adota aqui. Tá? A agência trabalha... A agência trabalha com uma ferramenta chamada Strategic Advisor. Foi uma ferramenta que a gente prospectou no mercado. É importante colocar que uma ferramenta de gestão estratégica integrada, que está conectada com o seu projeto, está conectada com o seu mapa estratégico, que está conectada com a sua área de auditoria, que está conectada com o seu controle interno, controle de documentos, isso ajuda muito na operacionalização do seu dia a dia. Tá? A agência faz licitação, então a gente teve alguns concorrentes, foi a ferramenta que melhor se adequou a essa visão que a gente tem de gerenciamento integrado, em que pese existir ferramentas estanques de gerenciamento de projetos, como tem também de estratégia, como também tem de projetos, mas aqui a gente tem um módulo específico de gestão de riscos, que já é o sistema de produção, tá? Aqui a gente tem um módulo específico de gestão de riscos, mas a gente tem outros aqui também, de analytics, de orçamento, enfim. Mas o nosso papo aqui é sobre riscos, então... não sei se está muito pequeno, deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então, vamos passar agora por aqueles 12 passos para vocês verem como é que aqui a gente está fazendo essa parte de gerenciamento de riscos. Aqui é importante colocar toda aquela parte normativa, isso já passou. Então, política, manual, metodologia de projetos, a gente está trazendo para a operação agora, para o instrumento, para a ferramenta, como que a gente faz na prática os padrões, tá? Então, de novo, essa parte é muito importante ser trabalhada na instituição. Então, como a gente falou inicialmente, a gente cadastra as unidades. Então, quem são as unidades que vão fazer os gerenciamentos dos riscos? Aqui, a unidade que eu sou responsável, é o que a gente vai ver na demonstração, a unidade de planejamento e gestão digital é a unidade que eu sou responsável. Tá? Esse é o primeiro passo, lembra lá. O primeiro passo é definir as unidades, quem que vai fazer a gestão de riscos. Tá? Aqui, no meu caso, a gente faz gestão de risco do escritório de projetos e dos projetos e programas que estão aqui dentro da unidade. Segundo passo, definição da estrutura do mapa. Lembrem do lado dos passos. Então, no mapa institucional, que não é uma definição do gerente de projeto, é uma definição da instituição, a gente definiu um mapa 5x5. Tá? O que é impacto para a gente, quais são as cores, quais que são as probabilidades. Aqui a gente adota muito baixo, médio, alto, muito alto, mas, de novo, vocês vão ver lá na frente que a gente quantifica isso aqui em número. O mapa, ele é uma visão gráfica daquilo que você tem quantificado em número, mas aqui a gente adota no mapa, então, o muito baixo, o muito alto, nessa coloração de verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? Para impacto e para probabilidade. Terceiro passo são as categorias de impacto. Aqui a gente já começa a entrar num pouquinho mais de detalhe. A gente definiu aqui na agência, então, as categorias financeiras. Tá? O que é muito baixo no financeiro? Até 5 mil. O que é baixo? 5 mil a 44. O que é médio? 44 a 100. Alto, 100 a 500. Muito alto, acima. Qualquer impacto positivo ou negativo, vamos lembrar dos riscos lá, acima de 500 mil reais. Categoria legal. Então, quando a gente tem rodando contratos, convênios, a gente pode ter problemas legais. Nível baixo, fácil correção, podendo, por meio de processos administrativos internos simples, corrigir a não aderência ao normativo legal. Baixo, precisa da implementação de ações corretivas não imediatas.
médio, precisa de implementação de ações corretivas imediatas, e assim vai, até chegar no muito alto, precisa de imediata implementação de medidas corretivas com quebras contratuais, instalação de processo administrativo disciplinar, pois a demora ensejará a reprovação das contas por parte do Tribunal de Contas da União. Então, de novo, é preciso que isso seja concreto, não é, aqui a gente tem um impacto legal, não, e é baixo, mas impacto legal baixo, ok. Então, operacional, sem danos à continuidade operacional da instituição, baixo, com força para parar por um curto período de tempo a continuidade operacional, médio período de tempo a continuidade, um longo período de tempo a continuidade, com complicações até mesmo irreversíveis, quando muito alto, imagem de caráter interno, baixa repercussão, e assim vai. Estratégico e relevante para o alcance dos objetivos, muito alto aqui, descumprimento total dos objetivos, enfim, jogou o planejamento estratégico dentro da gaveta, esqueceu e foi fazer projeto totalmente desconectado com a realidade da instituição. Então, essa é a visão. Isso aqui já é uma conexão com o mapa que você definiu 5x5, e aqui a gente traz a concretude do que é um baixo, médio, baixo risco das categorias que a gente adequou. Veja que aqui você já começa a conectar a realidade do seu projeto quando você fala que o seu projeto pode ter um risco na imagem da instituição. Mas qual? Isso é muito importante. Terceiro passo, cadastramento dos riscos. E é aqui que a gente vai, então, trazer o título do nosso workshop aqui, quais que são os principais riscos que a gente aqui trabalha. Eu vou filtrar só os de projeto, tá? Quais que são os principais riscos que a gente trabalha aqui na instituição para projetos? Mas deixa eu abrir aqui. O nosso banco de dados de risco, ele olha riscos de aquisições de bens e serviços, riscos para estratégias, riscos financeiros, riscos da gestão digital, riscos de imagem, riscos de processos, riscos de programa, que está ligado também a projeto, riscos de projetos, enfim. É uma definição ainda lá de fora, tudo bem que aqui é o PMO que está ajudando nessa racionalização do que tem que constar no banco de dados de risco do projeto, mas já começa a chegar no gerente de projeto, mas vocês veem que ainda não chegou. Vocês não começaram a fazer o gerenciamento de projeto ainda, tá? Vamos ver como é que eu estou de horário. 43. Aqui, então, primeiro risco, baixa conexão do projeto. Para a gente aqui, né, eu estou falando dos principais riscos de projetos. Para chegar nessa definição, foi uma definição que a gente fez analisando o histórico anterior dos projetos, o que a gente teve de eventos junto aos projetos. Então, foi recorrência, basicamente, dos principais problemas que a gente tinha com os projetos. Aqui eu vou ficar devendo as oportunidades que não estão mapeadas aqui, tá? Mas aqui a gente vai falar basicamente dos riscos negativos, dos principais riscos negativos que a gente tem. As oportunidades não estão mapeadas aqui ainda, está no nosso roadmap de trazer essa visão que tem a ver, o Gino trouxe isso no início, mas muito com uma maturidade institucional, tá? A gente vem desde o ano passado fazendo essa parte de gerenciamento, mas na primeira etapa desse grau de maturidade, as pessoas, os gerentes só conseguem pensar no risco negativo. Então, para fazer bem essa primeira etapa, a gente está trabalhando com a parte de implementação de um gerenciamento de fato dos riscos do projeto, para então, quando isso estiver no sangue dos gerentes, a gente conseguir trabalhar a oportunidade. Se eu não estou gerenciando nem aquilo que pode me gerar uma multa institucional, quanto mais a gente trabalhar uma oportunidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Agora, seu projeto vai alavancar os resultados, você não vai entregar mais em uma semana, você vai entregar em um dia. Com talvez um risco de acelerar. Então, essa visão também ela é muito importante, tá? Então, seguindo aqui, um primeiro risco que a gente trabalha é a conexão com a estratégia. O que a gente chama aqui a baixa contribuição do projeto com o planejamento estratégico. Vocês já se perguntaram como e quanto que o projeto de vocês contribui com a estratégia da organização?
Esse é um dos principais riscos que a gente viu, que a gente tinha um nascedouro até relevante de projetos que não contribuíam com os indicadores do planejamento estratégico. Aqui a gente tem um segundo, que é basicamente a mesma coisa, que é o contrato de gestão, que a gente assina com a União por meio do Ministério da Economia, mas ainda ele está no plano estratégico da agência. Então, a gente tinha aquele planejamento estratégico, indicadores ali colocados de alcance dentro do nosso mapa, baseado no balanço de scorecard, mas quando você olhava a base, que era para contribuir com os resultados da instituição, você tinha um ou dois. E os outros projetos, em que pese relevantes, importantes para a instituição, eles não conseguiam quantificar os resultados, entregar os resultados para a estratégia. Tá? Segundo, não alcance do retorno esperado. Então, você criou um projeto para impactar 1 milhão de pessoas e seu projeto está impactando 300 mil. Isso aí talvez seja o risco mais recorrente que a gente vê, o não alcance das metas do projeto, né? Quarto, né, que eu vou na ordem aqui para não me perder, mas o quarto, valor percebido pelo seu mercado. Quantos projetos a gente cria, porque eu brinco que a gente cria debaixo de um ar-condicionado, no nosso conforto, que a gente sequer rodou um processo de descoberta para saber se ele tinha fit de mercado, se alguém pagaria por ele, se alguém utilizaria aquele produto, aquele serviço. Então, esse é um risco muito grande desse engajamento baixo, que o mercado-alvo que o projeto, vinculado a um produto, a um serviço, foi criado, ele não ter. Então, esse baixo valor percebido também foi um problema que a gente buscou trazer para a atenção dos gerentes. Quinto, impactar negativamente a reputação da instituição. Isso aqui para a gente também, exemplo, a gente falar de 5G e, não sei, fechar um contrato exclusivamente com a Huawei. Quanto isso poderia impactar a instituição nessa discussão de China, que seja relevante ou não, que importe ou não, quanto que isso poderia impactar? Então, não que isso fosse ruim, mas o quanto que a gente deveria avaliar se um projeto vinculado à Anatel, um projeto vinculado a essas questões, poderiam impactar negativamente a reputação da instituição por uma falta de atenção na fase de descoberta ali do projeto. Quantos projetos têm essa capacidade de impactar essa reputação da instituição? E entrando um pouquinho mais agora no dia a dia, descontinuidade ou despriorização do projeto devido a uma mudança. Então, você tem um projeto ali que você está rodando há 2, 3 anos, mudou uma visão, mudou uma estratégia, mudou uma gestão e ele está desconectado. Ele foi despriorizado, já foi investido um tanto de dinheiro, o projeto entrega valor para o seu beneficiário final, para o seu cliente, mas a instituição passou a não priorizar mais. Quantos de vocês não tem um projeto que foi despriorizado, que foi deixado de lado, que passou a perder orçamento, sua equipe passou a perder pessoas, passou a perder colaboradores e o projeto não chegou a manter essa priorização? Estouro de orçamento comum. Então, enfim, se você tem um problema na orçamentação do projeto, seja ela ágil, tradicional, estouro do orçamento é um problema comum do projeto, bem como o estouro de prazos das entregas do projeto. Esse aqui talvez seja o mais comum, como que a gente monitora esse risco em cima dos cronogramas dos projetos. Baixa percepção aqui dos patrocinadores, que está muito vinculado à despriorização. Então, a baixa percepção de valor dos projetos pelos seus patrocinadores ao longo do tempo. Aqui a gente conversava sobre a certificação PMO-CP, e uma das fundamentos lá do PMO Value Ring é a percepção de valor ao longo do tempo. Então, o seu projeto só entrega valor daqui 2 anos, daqui 3 anos, será que seu projeto chega a tanto tempo de vida sem entregar um valor patrocinador, para o administrador, para o seu conselho de administração, para o seu chefe? Isso é de extrema importância. Então, na estratégia dos projetos, a gente vê muito isso. Meu projeto só vai entregar valor daqui 2, 3 anos, mas vai ser fantástico. Tá, mas aí, por vezes, ele não sobrevive até lá. Então, a gente trabalha muito essa questão de visão de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. O mesmo também, no contrário, vale. Se o seu projeto chegou
chegou chegando, mostrou resultado, entregou resultado, e 4 meses depois ele parou porque ele está num voo cruzeiro, cuidado com o voo cruzeiro. É um risco para o projeto. Atraso na aquisição de bens e serviços, para aqueles projetos que dependem disso, né? Então, quantos projetos a gente não faz, que a gente tem que rodar uma contratação para poder cobrir certa parte. Scope creeping, então, trabalho não planejado, a gente tem o nosso projeto bem planejadinho, rodando, e a todo momento chegam novas atividades, chegam novas entregas, chegam novos incrementos que impactam a espinha dorsal do projeto. Então, como que a gente trabalha também, isso é um grande risco que a gente tem. Chegou um novo contrato para a área gerenciar, e aí conflita com o pessoal. Auditoria negativa, então, lá naquele final também que a gente está falando, o desacordo com a não conformidade do processo, né? Incompatibilidade da abordagem ágil tradicional. Quantos projetos a gente não roda no modelo em cascata, mas é um ambiente complexo e aquilo que o requisito que hoje está de um jeito, daqui 3 dias ele já não é o mesmo requisito. A gente trabalhando num requisito obsoleto, defasado, e o vice-versa, né? A gente tentando trabalhar ali com sprint semanal, mas pô, você está construindo uma ponte. Não há essa necessidade preemente de estar ali com abordagem ágil na sua aceleração máxima. Então, tem essa parte de incompatibilidade que a gente vê também. A arquitetura tecnológica, um projeto que depende de desenvolvimento de sistemas. Quantos de vocês não estão em empresas de TI falando, então, dessa parte de desenvolvimento de sistemas? E a fábrica não atende, e falta um programador, falta o mosca branca, né, o full stack, que resolve de A a Z, mas aí você tem um programador júnior, pleno, que não atende, precisaria de um sênior, de sênior. Baixo engajamento dos stakeholders do projeto, você está rodando o projeto, mas falta tração por conta da falta de engajamento dos stakeholders, né? Priorização da execução orçamentária em detrimento da estratégia, isso é uma coisa particular nossa, às vezes é o gastar pelo gastar, em detrimento da estratégia e resultado. Porque, enfim, você tem metas de financeiras, você tem meta de cumprimento de orçamento, e é um risco para o projeto você deixar a estratégia de lado e focar no gasto. Projeto incompatível com o ambiente regulatório, um mapeamento de projetos de lei, de regulações, às vezes você está criando um projeto que não está aderente à questão legal, né? E aí o seu projeto, quando você vai descobrir, ele fere algum conselho de ética, algum normativo, algum regulamento, alguma instrução normativa de um tribunal de contas. Eventos fortuitos e força maior, aqui a gente até coloca condições meteorológicas, mas pandemia. Pandemia, para determinados projetos, simplesmente acabou com o projeto. Então, mapear esse risco, tudo bem que pandemia talvez seja um modelo extremo, mas esses eventos também são importantes. Então, dependendo de um projeto, até acho que agora está chovendo no Nordeste, não estou errado, mas muita chuva, dependendo do projeto que você vai fazer, ninguém sai de casa. E aí o projeto falha. Roubo de materiais, de propriedade intelectual, equipamento, quantos contratos a gente não faz que falham nas suas cláusulas de propriedade intelectual? E sobrecarga e burnout também de equipe, isso é uma coisa que a gente vê bastante, né? Projetos com cronogramas inadequados, com graus de qualidade muito elevados, com recursos orçamentários muito baixos, e sobra para a equipe, né? Então, aqui a gente traz os nossos 21 principais riscos de projetos negativos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, vou continuar aqui, mas vamos lá. Fatores, não vou adentrar nos fatores, porque a lógica é a mesma, existe um banco de dados de fatores que levam à ocorrência daqueles riscos que a gente viu ali. Corte orçamentário, demanda política, contratualização de resultados inexequíveis, são as fontes. São as fontes que vão levar à ocorrência daquele risco, tá? Não vou me adentrar aqui, porque são muitas também, pressão de auto-administração, descontinuidade, complexidade de construções jurídicas, são os fatores que a gente também trabalha em banco de dados, como os controles, que a gente também trabalha em banco de dados, de novo, são bancos de dados corporativos de controles, mas está muito ligado às respostas aos riscos que a gente definiu, tá?
Então, realização mês a mês, atualização mês a mês do sistema de projetos, informatização da gestão de estratégia, levantamento e manutenção das premissas do projeto, utilizar métodos clássicos de estimativas em projetos. Aqui acho que a gente traz até do PMBOK, estimativa análoga, paramétrica, bottom-up, 3 pontos. São, então, alguns dos principais controles, respostas que a gente tem em banco de dados para poder trabalhar riscos conhecidos e fatores conhecidos. E aqui a gente entra no que a gente chama de questões vinculadas a esses controles, e aqui a gente começa a quantificar. Acho que eu estou no passo 7 lá, acho que é isso. Eficácia do controle. Como é que você quantifica um muito baixo, médio, baixo, alto? Então, aqui a gente tem três itens de quantificação dos controles, eficácia do controle, tá? E aqui a gente fala, se for forte, vai ser 1 ponto só. Satisfatório, 2 pontos. Mediano, 3. Fraco, se a eficácia for fraca, 4. Se não tiver eficácia nenhuma, 5 pontos. Quanto maior, pior. O risco fica mais evidente. Frequência do controle. É um controle que a gente tem por evento. Ele é um controle semanal, é um controle mensal, é um controle trimestral, semestral, anual, esporádico. Quanto pior, mais alto o risco. Tipo do controle. É um controle manual ruim, comparado a parcialmente automatizado, comparado a automatizado. Então, quanto melhor, menor o risco que a gente quantifica. Tá? Então, aqui, quem que faz essa configuração? O PMO, junto com a área de riscos corporativos, tá? E agora é que o gerente não começou a trabalhar ainda, agora que o gerente vai começar a trabalhar. Então, a gente, depois de definir tudo isso, todo esse banco de dados, estou aqui na minha área, tá? Na área que eu respondo junto com a minha equipe, e aqui a gente tem tanto os processos de negócio, numa visão de riscos corporativos, e também na visão de programas e projetos, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui, um dos projetos que a gente roda dentro da área, eu selecionei aqui o Data BDI. Então, o que a gente faz num primeiro momento para o projeto, tá? Eu faço a associação, estou mapeando aqui, tá? Então, eu trouxe para cá, deixa eu fechar isso aqui, vou pegar um só, não, peraí. Então, aqui, ó, eu estou num banco de dados, aquele banco de dados que está cadastrado, a gente cadastrou vários riscos já do banco de dados, tá? Então, a gente trouxe lá do banco de dados aqueles riscos, nem todos, depende do projeto, esses daqui ficaram de fora, mas a gente trouxe os principais riscos vinculados ao projeto, tá? Obviamente, o PMO tem que ajudar nesse processo aqui, até que o gerente de projeto tenha autonomia e saiba o que está fazendo dentro de uma ferramenta desse tipo. Então, a gente trouxe todos os riscos vinculados àquele projeto, tá? Aqui já é o gerente fazendo. E aí, para cada risco, você diz quais que são os fatores que levam à ocorrência daquele risco. Então, baixa contribuição do projeto para a estratégia. Ou inobservância. Quais são os fatores? Inobservância aos indicadores do planejamento estratégico, escopo mal definido do projeto, ausência de ineficiência, ausência ou ineficiência na fase de concepção ou descoberta do projeto, gerenciamento inadequado, simplesmente, monitoramento dos resultados e metas parciais insuficientes, não há um monitoramento da efetividade, eficácia ou eficiência do orçamento, do retorno sobre investimento do projeto, ou é uma demanda política que está descolada da estratégia, cronograma inadequado de aquisições, ausência ou ineficiência de ações de engajamento com os beneficiários-alvo, tudo vindo daquele banco de dados. E para esses fatores e esse risco, a gente tem os controles, tá? Então, a diretoria executiva, a alta administração, ela balancear os recursos, ela participar dessa fase de aprovação dos projetos, a informação a informação da gestão estratégica, que é o que a gente está mostrando aqui, disponibilização de relatórios periódicos, alinhamento periódico da equipe do projeto com os patrocinadores de diretoria, que é a diretoria executiva, gerenciamento dia a dia, atualização do sistema, ocorrências das reuniões de análise de avaliação da estratégia, isso aqui é semestral. Então, são as respostas. De novo, olha como os padrões que foram estabelecidos lá embaixo,
eles ajudam na execução clara de gerenciamento de risco de projeto. Então, para cada risco, a gente associa os fatores, e se você ainda for um gerente de projeto muito microgestor, no sentido positivo, nesse caso aqui, para cada fator, você pode associar daqueles controles que você colocou diretamente para o risco, você pode associar ao seu fator. Então, para aquele fator específico de ausência ou ineficiência da fase de concepção, eu posso criar os controles. Depende do padrão que vocês estabelecerem. Mas eu posso controlar a nível de fator. Cada evento, cada fonte, eu posso criar controles vinculados à minha resposta à estratégia que foi definida a nível de risco corporativo. Então, aqui a gente começou, então, vocês mapearam, esse aqui é só o passo inicial da gestão de projetos. Agora, como é que a gente faz o monitoramento, né? Então, a partir de toda essa definição, quais são os projetos, quais são os controles, quais são os fatores, agora é quando a gente começa a quantificar, né? Vocês viram lá a definição das questões, vocês lembram daquelas questões de quantificação, e aqui a gente está no passo 8 ou 9, que é qualificação e quantificação dos riscos no gerenciamento. Então, a gente vai quantificar, a gente vai revisar periodicamente, conforme algum normativo, os impactos. Aqui é um conceito importante, que eu acabei nem falando na parte conceitual, mas você tem riscos inerentes e riscos residuais. O risco inerente é aquele não tratado. O risco residual é aquele que já foi tratado, mas ele ainda existe um resíduo daquele risco que você aceita, que está dentro da tolerância, do grau de tolerância definido aí pela instituição. Então, aqui é uma revisão, salvo engano, do inerente. Então, olha só, aqui, esse é o baixa contribuição do planejamento. Quais são os impactos vinculados àquelas categorias de impacto? Então, eu defini que a ocorrência desse risco traz um impacto médio à minha estratégia. Esse risco, ele ocorrendo, ele pode impactar o cumprimento parcial dos objetivos e performance esperada da estratégia, que vai ensejar recomendações do Ministério Supervisor ou do TCU. E aqui ele traz um valor. Na imagem, a mesma coisa. A ocorrência desse risco de eu não alcançar o meu indicador do planejamento estratégico, ele pode trazer um risco de imagem. Aqui eu defini baixo. Baixo, de imagem. Cadê? Baixa repercussão na imprensa local, não alcançando a percepção de valor da agência pelo Ministério Supervisor e pelo setor produtivo, que são nossos beneficiários. Então, eu escolho aqui essa repercussão. E aqui ele chega a um valor, para mim, calculado. Ele está no impacto consolidado aqui de 2,50, a depender do peso, a depender da perda, tá? E aqui é onde ocorre essa quantificação, então, da minha axis de impacto e da probabilidade. Ainda vou botar aqui inerente. Aqui, de novo, a quantificação ocorrendo na prática. A probabilidade de ocorrência, baixa, muito baixo, médio, muito alto, você define com base nas suas atribuições ali, e você tem um score definido da probabilidade de ocorrência daquele risco ainda de maneira quantificável. Se ele é baixo, ele vai de 1 a 5 por conta da definição do seu mapa estratégico. Aqui existe uma subjetividade inerente no processo, mas você chega numa quantificação mais racional da ocorrência daquele risco. Não é um baixo por ser baixo. Tá? Então, aqui você comenta, dependendo também, de novo, do padrão, se exige até o comentário do porquê que você está definindo 1,4 para a probabilidade desse risco. E aí é onde você começa a fazer, de fato, essa revisão e esse gerenciamento de cada um dos seus riscos. Quando ele nasce, ele é um risco inerente, e esse risco ele já passou por um ciclo de revisão, e ele passa a ser residual. Deixa eu só mostrar para vocês. Vocês podem fazer diretamente no risco, como vocês viram, mas também em cima do controle, que é a parte mais efetiva. Na hora que você avalia esse controle, o controle que foi estabelecido lá por aquelas questões, se ele é por evento, se ele é por parcialmente, é aqui que vocês vão ver também essa quantificação de probabilidade, para não ficar aquela coisa subjetiva do que a gente viu. Eu não sei quantificar. Tá, mas aqui a gente tem a quantificação da probabilidade de maneira objetiva, quando a gente olha o controle.
quando a gente define pelo controle. Isso é de extrema importância. Então, meu impacto, ele é definido de maneira objetiva, e a probabilidade ela é definida de maneira objetiva quando a gente faz pelo controle. Então, todo esse consolidado dos controles, por exemplo, aqui ó, cada controle, vocês estão vendo, tem uma nota. Por que é 0,53? Porque ele é por evento, porque ele é parcialmente automatizado e ele é um controle forte. Tá? E aqui você vai chegando, então, nessa quantificação desses controles, que quando você faz 1 a 1, ele reflete no risco, na quantificação da probabilidade do risco. E aqui, obviamente, de novo, que momento a gente faz essas revisões? Conforme as definições, mensal, trimestral, por sprint, enfim, vai depender das definições de risco corporativos que foi feita lá atrás. Não é simplesmente o gerente de projeto entrar aqui todo dia, toda semana e fazer isso sem uma definição anterior, né? E aí, para o projeto, aqui nasce meu mapa de riscos, em cima daquelas definições que eu fiz lá atrás, olhando ali a tolerância de algum determinado normativo, a gente sabe que o risco mais aparente, o nível de risco maior que a gente tem, e os de níveis menores. Tá? Da mesma forma, eu consigo saber um mapa mais agregado dos meus riscos de todos os programas e projetos da unidade. Então, aqui você começa, olhando para a pirâmide, isso é de extrema importância para a instituição. Olhando para a pirâmide, a gente consegue, então, ter uma visão mais ampla, não só do gerente de projeto, que vai entregar um Excel, vai entregar um relatório, estanque, mas uma visão institucional em cima dessas definições. E é aqui que o último passo, eu acho que eu estou no prazo, 2 minutos, é onde a gente entra com a parte de auditoria. Depois de todo feito o trabalho, o gerente de projetos está fazendo esse gerenciamento, registrando, evidenciando de forma sistemática e periódica a área de auditoria, de novo, por definições de riscos corporativos, vem, então, por uma periodicidade também definida, auditar como é que está o gerenciamento do risco, de forma anual, mensal, diária. Não vou fazer aqui por conta que é um sistema de produção. E define aqui, você já sabe de antemão, qual é o checklist, o que você, enquanto gerente de projetos, numa boa gestão de riscos padronizada para a sua instituição, tem que importar, sim, tem que atender enquanto conformidade. O que é conformidade? Como é que eu sei que eu estou fazendo um bom gerenciamento de projetos? Os riscos foram mapeados? Sim. Existe controle suficiente de forma para cada risco mapeado? O mapa de riscos do projeto encontra-se dentro da tolerância institucional? Tem um checklist para não ficar aquela coisa subjetiva da auditoria, dizer que é bom ou que é ruim, que está insuficiente ou que está suficiente. É assim que também traz-se objetividade para todo esse processo, uma racionalização de todo esse processo. E, por fim, depois você pode ter um registro também das auditorias, mas, por fim, e não menos importante, para a instituição como um todo, para aquelas categorias de riscos que foram mapeadas, você tem um mapa específico também para a instituição. Então, você tem N visões que você consegue trabalhar por uma efetividade de gerenciamento de riscos. Para isso não está no Word, para isso não está no Excel, para isso chegar na alta administração, para ficar evidenciável, para que a instituição seja efetiva no gerenciamento de riscos de projeto e não o gerente de projetos de forma estanque. E aqui, pessoal, eu finalizo a minha fala, espero ter cumprido com a expectativa de vocês, de falar dos principais riscos de gerenciamento de projetos e demonstrar na prática como é que isso ocorre dentro aqui da agência, a fim de que vocês possam ter aí uma referência em relação a sistema, em relação a processo, em relação a referências, e informar também que nem todo mundo vai ter um sistema de gerenciamento de risco para apoiar, mas eu tentei, de alguma forma, trazer essa lógica para dentro de um Excel. Obviamente, não vai ter esse grau de conexão, mas, pelo menos, para quem quiser e se sentir confortável, trabalhar, pelo menos para ter um starting point, né? Vocês teriam aí uma possibilidade de trabalhar isso dentro de um Excel.
Muito obrigado, Kellen, Cristina, né? Gino, por favor, volta a palavra para vocês. Matheus, muito obrigado. Rodrigo, excelente. A gente já tinha conversado, né? A gente fez uma prévia e eu fiquei realmente assim encantada com a maturidade de vocês, né? E a possibilidade de realmente a gente fazer uma gestão de riscos, né? Me chamou muita atenção que você falou algumas vezes sobre gestão de riscos efetivamente, monitoramento efetivo. Então, assim, realmente a área de gestão de riscos, geralmente ela é um pouco negligenciada, né? A gente esquece um pouco, e você falou, não só o gerente de projeto, mas a organização, né? A corporação deixa um pouco de lado, sendo que é uma disciplina tão importante, né? Se não a mais importante. Então, é muito bom, assim, a gente poder trazer isso e trazer na prática, né? Também a gente falou sobre isso, a gente vê muito conteúdo teórico sobre riscos, e agora vê que realmente a gente consegue aplicar e fazer essa gestão, né? Esse monitoramento. Eu vou falar que a Glória tinha perguntado, eu acredito que tenha respondido, você mostrou para a gente, mas eu vou perguntar aqui para ver se ela tirou a dúvida dela. Ela perguntou se a identificação dos riscos, né, no sistema, na ferramenta, feito dentro de cada módulo do projeto ou eram riscos genéricos de todos os projetos? Se tem essa separação na ferramenta. Obrigado pela pergunta, Glória. Extremamente, muito importante. Nem todo projeto vai beber da mesma fonte e os projetos vão ter também seus riscos específicos, né? A gente vai trazendo isso para dentro de uma base de dados só. O gerente vai nessa base de dados e incorpora aquilo que faz sentido para o seu projeto. E se ele não tiver o risco ali dentro da base de dados, ele mesmo pode, no momento daquele mapeamento que você viu, da gente trazer os riscos do projeto, ele pode adicionar e compartilhar isso de maneira online com o seu colega gestor, com o seu colega gerente também, que não poderia não estar no radar dele aquele risco. Então, passa a ser uma base de dados compartilhada, não é uma base de dados estanque por projeto ou por área, né? Então, espero que tenha respondido a sua pergunta. Sim, respondeu sim, obrigada. Rodrigo, o que eu queria trazer aqui também, você falasse um pouquinho, parece óbvio, mas particularmente para mim foi uma surpresa, de como vocês construíram essa base dos 21 principais riscos, né? Como vocês chegaram a essa conclusão assim, vamos montar essa base com esses 21 riscos. Tá. Foi junto com os gerentes, tá? A gente, nas lições aprendidas, que a gente tem essa dinâmica aqui de lições aprendidas, foi o elemento principal que a gente adotou para pegar aquilo que de fato impactou negativamente os projetos encerrados nos ciclos passados. Então, a gente racionalizou isso um pouco. Obviamente, tem que ser um processo colaborativo, ninguém é dono da verdade, o PMO não é dono da verdade. Então, começou um vai e vem com os gerentes. Pessoal, vocês concordam? E a gente começou a ranquear. De novo, objetivar o processo. A gente objetivou o processo ranqueando quais que seriam aqueles principais objetivos, aqueles que mais se repetiam para os gerentes e achado a partir das lições aprendidas dos projetos, da gestão de conhecimento que a gente tem dentro do PMO. Então, essa gestão de conhecimento também, que vocês veem aqui, na documentação dos projetos, enfim, a gente está aqui para falar de risco, mas o processo de gerenciamento dos riscos, matriz de comunicação, matriz de aquisições, responsabilidades, gestão de conhecimento, banco de lições aprendidas, tudo é banco de lições aprendidas para que você evite erros recorrentes. Foi daí onde a gente tira, então, esses riscos de maneira mais objetiva para não ficar aquela coisa solta, né? Se você entrar na internet, tem 70 principais riscos de projetos. Então, para evitar isso, não é nem para evitar, mas para você trazer para a realidade da sua instituição, você tem que falar com quem está na ponta.
É quem está gerenciando o projeto mesmo, quem está tendo dificuldade, quem está sofrendo pressão da alta administração, quem está tendo que atender uma demanda política, e registrando isso, obviamente, de maneira transparente na ferramenta que seja, compartilhando isso nos momentos de reflexão que as equipes têm que fazer, né? Antes da gente continuar, Rodrigo, com as perguntas, quero pedir aqui para o pessoal, por favor, pedir para vocês responderem aí a nossa pesquisa de sentimento, tá? O link já está ali no chat, é super importante, então, assim, esse tema está aqui sobre gestão de riscos e para a comunidade foi através da nossa pesquisa de sentimento, era um tema bem recorrente, então a gente consegue atender melhor, né, esses assuntos. E aí, Rodrigo, eu vou aqui para a pergunta do Rafael, a gente falar um pouquinho, porque também foi algo que a gente conversou e é curioso, né? Porque a gente geralmente tem muita subjetividade, né, em classificar a probabilidade de impacto. E aí o Rafael trouxe assim, probabilidade é calculado com base no evento ou entre os fatores versus consequência? Com base nos controles. Aqui a gente faz uns controles. A probabilidade. Enfim, como vocês viram lá, a gente pode fazer de maneira subjetiva, o que é muito alto para vocês, mas aqui a gente vincula aos controles. O tipo de controle, aí vai de cada um, vai de cada ambiente, mas o tipo de controle, a eficácia do controle e a frequência do controle. A gente vinculou isso, e aí quando você vincula o controle àquele fator, é quando você consegue isso de maneira calculada já de maneira automática, mas a gente calcula a partir do controle, não pelo fator, não pela consequência em si. Porque, de novo, você vai olhar a consequência, você entrou na camada de incerteza. O controle você já consegue determinar de maneira objetiva. Se você faz isso todo dia, se você faz isso por eventos, se você faz isso mês a mês, é isso que traz para a gente essa quantificação em cima da definição de controles, não de fatores. Fatores são, enfim, as fontes. E também dos riscos também não. Então, a probabilidade para a gente traz ela a partir do controle. Quanto pior o controle, maior a probabilidade de ocorrência daquele risco. Se eu não tenho controle nenhum, você vai tratar como subjetivo. Você não vai falar também, não é porque você não tem controle que é 100% de certeza que vai ocorrer aquele risco. Mas a gente classifica ele de forma numérica a partir dos controles, da efetividade. Eu vou falar da efetividade dos controles, tá? Outro ponto também que chama bastante atenção, Rodrigo, é o relacionamento que você faz com os riscos organizacionais, né? Você reforçou bastante, você teve um pessoal aí que entrou um pouquinho depois, se você puder também abordar, os riscos estão ligados do projeto, não estão soltos, né? Eles não estão isolados, eles atendem aos objetivos organizacionais, né? Então, que é importante também, porque às vezes a gente está ali no projeto identificando realmente os riscos, a gente só está olhando para a execução, né, do projeto e a gente pode esquecer de olhar para a organização. Comenta um pouquinho para a gente mais. Tá, essa parte de riscos corporativos, ela é fundamental porque ela traz a base de padronização para a gente, tá? O que é importante definir numa visão, não é bottom-up, não, contra top-down. É a partir de padrões, de diretrizes, que a organização vai determinar a sua forma de atender, de gerenciar riscos, se é que ela vai gerenciar riscos, né? Primeiro, o patrocínio. Não adianta o gerente estar sendo simplesmente cobrado porque, enfim, alguém tem uma experiência de algum diretor, algum superintendente tem uma experiência de gestão de risco, e aí começa de forma descoordenada, acho que essa é a palavra, de forma descoordenada, cobrar sem dar ferramenta, sem dar conhecimento, sem dar instrumento, sem dar equipe, sem dar conhecimento, e começar a cobrar em cima, provocar uma mudança de cobrança, sendo que não há uma preparação, né?
Então, os riscos corporativos são de extrema importância nessa visão de pirâmide que a coisa se desdobra e ela vai ter uma especificidade quando chegar em projeto. Tá? Então, a padronização que ocorre dentro do risco corporativo, as definições macro, uma análise mais de floresta sobre exposição a risco positivo ou negativo, nasce daí. Tá? Então, diretrizes, está ali dentro de uma política de gestão de riscos. Decorre da política um manual de gerenciamento de riscos corporativos que a instituição como um todo tem que se orientar. E aí a gente começa a segmentar. Quais são os riscos de TI? Então, vai estar no PET, vai estar no PDTI. A área porque assim, imagina que você tem uma área, sei lá, de controle interno e de gerenciamento de riscos, e eles talvez não tenham a competência adequada ou distribuída junto com a equipe de TI que sabe o que é um risco cibernético, sabe o que é um ataque, o que é um phishing, o que é um spam, para que a gente não fique tratando de maneira abstrata dentro de uma questão que é técnica. E a mesma reflexão vale para o risco no gerenciamento. O risco do gerenciamento de projetos, ele tem que estar e deve estar vinculado a uma visão estratégica. De novo, o projeto nasce por uma visão estratégica, uma determinação de estratégia, por um alcance de objetivo estratégico. Lá na definição de risco eu falei disso. O projeto está ali para alcançar um objetivo. E o risco está ali no meio para atrapalhar ou para ajudar de certa forma. Mas não são riscos do projeto, simplesmente. O objetivo do projeto está vinculado a um objetivo organizacional. Então, não tem como a gente falar de risco de projeto sem estar vinculado a objetivos organizacionais. Segue um pouco a mesma linha de raciocínio na minha visão. Então, por isso, não consigo dissociar risco corporativo como esse grande guarda-chuva e o risco de projeto sendo uma especificidade desse risco corporativo, uma coisa retroalimentando a outra. Você vira, as categorias de impacto são categorias de impacto organizacionais, não são categorias de impacto do projeto. Se for do projeto, cada um vai ter o seu. Aí um chama de categoria de impacto imagem, o outro chama de reputação. E pior, aquela gradação, um entende que a categoria de impacto de imagem muito baixa, aí você tem 3 gerentes de projeto que cada um define do seu jeito. E aí todo mundo é muito baixo, mas quando você vai ver, um é muito mais exposto do que o outro. Então, essa definição organizacional, ela traz padrão, ela traz um ambiente comum de trabalho e de compartilhamento de conhecimento entre os gerentes, né? Tá, uma última pergunta aqui, Rodrigo, do Marcelo, que é bem interessante também. Gostaria de saber se o processo apresentado é utilizado pela instituição tanto em projetos com abordagem tradicional como em projetos ágeis, ou se há uma customização a depender da abordagem. Não, a gente usa os mesmos, depende da forma de atuação. A única coisa que vai impactar, pelo menos da experiência que a gente tem, tá? Isso, enfim, não está escrito em lugar nenhum. Ou você vai fazer isso no seu sprint planning, se você estiver usando Scrum, se você estiver usando Agile. Então, assim, na sua planning, qualquer que seja, da sua iteração, do seu incremento, você vai fazer essa gestão, porque você está ali semana a semana, você está ali mês a mês, 15 em 15 dias, enfim, depende do tamanho da sua sprint. E na gestão tradicional, você vai ter baseado no normativo, que provavelmente vai ser a metodologia de projetos. Se vai ser mensal, se vai ser semestral, vai depender, ou se, enfim, você enquanto gerente de projeto, não, eu quero fazer mais. Mas para não ser subjetivo de maneira objetiva, a gente tem no tradicional a definição ali na metodologia, ou se é Scrum, para aquela parte de planning, até para saber se você vai colocar alguma coisa na sprint mesmo de incremento, trazer do backlog alguma atividade de lá, você já traz na planning. E aí você vai fazendo a gestão sprint a sprint, para não perder esse viés de planejamento em ondas, né? Então, no planejamento em ondas, continua da mesma forma. Rodrigo, a gente já está aqui nos 5 minutos finais. Eu quero te agradecer, a gente conversou e reforçar aqui. Muito obrigada. Você também é membro do PMI, né? Então isso é muito legal, ter você aqui junto com a gente.
e saber que por uma necessidade, né, você procurou sobre gerenciamento de risco, né, uma prática de gerenciamento de risco, não identificou e você foi lá e resolveu estudar e compartilhar com a comunidade. Então, e foi dessa forma até que a gente conseguiu encontrar. E, assim, muito obrigada, não só ao PMI-DF, mas como comunidade de gerenciamento de projeto, por compartilhar com a gente essa experiência, essa maturidade que vocês já possuem em gerenciamento de projetos, em gerenciamento de risco, desculpa, e para a gente persistir, né? Precisa ser feito e tem como ser feito também, né? E tem o engajamento dos gerentes de projeto. Isso acho que é o principal ganho aí, porque não adianta a gente implantar alguma coisa sem o engajamento de quem realmente está utilizando lá na ponta. Então, muito obrigada. Eu vou deixar a palavra com você para suas palavras finais e depois vou chamar a Cris para fazer o encerramento. Muito obrigada. Bom, boa noite. Obrigado. Bom, só tenho a agradecer a paciência de todo mundo, 8h30 numa sexta-feira. Obrigado por terem ficado aqui até agora. Ficam aí meus contatos, quem quiser o Excel, a gente vai encontrar alguma forma desse Excel chegar em vocês, mas no meu LinkedIn tem um arquivo lá, tem um artigo lá com esse Excel anexado e um vídeo que eu gravei rápido sobre risco. Então, fiquem à vontade se quiserem me contactar. Está aí o meu LinkedIn, acho que o Matheus acabou de colocar. Muito obrigado pela oportunidade e é isso. Boa noite a todos. Rodrigo,